O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Saber Direito. Nesta semana, nós estamos estudando Direito Processual Civil aplicado. Estamos estudando questões de direito material e de direito processual que estão palpitantes no dia a dia da jurisprudência dos tribunais. Vimos prescrição e decadência, responsabilidade dos sócios em direito comercial e em direito tributário. Vimos também as defesas dos sócios, os meios de impugnação que o sócio tem, como se insurgir no caso de quebra da responsabilidade, da personalidade da pessoa jurídica. E vamos ver hoje casuísticas, outras questões que estão afetas ao direito processual civil, cases, para fazer o estudo de casos e nesta mesma entoada, nesse mesmo sentido, estudarmos os seus reflexos no processo civil. Eu sou Cláudio de Jesus, professor, e vamos agora debater algumas questões aplicadas ao Código de Processo Civil. Tema de hoje, atualidades em processo civil. Muito comum, e até em novela, nós vivemos essas questões nos romances do dia a dia e nas nossas convivências sociais. A seguinte questão. Imaginemos um caso onde João, apaixonado por Maria, casam-se e nesta relação, nasce um filho. Passado o tempo, João e Maria se separam. Mesmo assim, o vínculo afetivo do pai para com o filho se perpetua. Ele continua pagando prestação alimentar, prestando assistência afetiva. De repente, ele descobre que o seu tão amado filho não é seu filho. Pior, ele é filho do seu melhor amigo com a sua amada Maria. O que fazer? Deixa para lá, continua amando essa criança, paro de pagar a pensão, processo Maria e o meu falso amigo, peço a pensão de volta. Que dor, que confusão é essa? Esta história não é uma história moderna, esta é uma história muito antiga. Os romances mais remotos tratam desta confusão entre melhores amigos, traindo amigos com a sua esposa. Quer ver um exemplo? Este é um exemplo julgado alguns meses atrás pelo STJ. Mas esse é um exemplo, por exemplo, retratado do nascimento de Salomão. Batseba, sua mãe, caso adulterino de Davi. Olha só que interessante isso nos escritos mais remotos do cotidiano do cristianismo judaico-cristão. A história das relações adulterinas, elas fazem parte da origem da nossa condição como homens e mulheres. Ocorre que, muitas vezes, essas histórias vão para os bancos dos tribunais. E aí pergunta-se, é possível processar, João pode processar o seu amigo traidor para que ele pague a ele danos morais? O que os tribunais e principalmente o STJ têm tratado do assunto? Logo, o primeiro tema desta semana, nós falamos da relação jurídica. Falamos também que as pessoas, elas, sem intenção de formar ato jurídico, de formar negócio jurídico,
praticam atos da vida natural, se amam e se unem. E por essa união decorrente do amor, neste momento cria-se uma relação jurídica. Relação jurídica de companheirismo. Se elas resolvem partir para um casamento, esta relação jurídica de companheirismo vira um compromisso matrimonial. Neste compromisso matrimonial, a lei estabelece regras de fidelidade, tanto para o casamento quanto para o companheiro. E aí uma observação, o Supremo Tribunal Federal disse que aplicam-se a regra da união estável às relações homoafetivas. As pessoas que querem fazer união estável com um amigo ou com a amiga ou com o companheiro ou com a companheira, por favor, há regra de fidelidade. E é exatamente sobre isso que se debruçou os tribunais. Na relação de amizade entre João e o seu melhor amigo, havia uma regra jurídica que estabelecia uma relação jurídica determinada em lei ou contrato que exigisse de ambos o dever de fidelidade? Por mais reprovável que tenha sido a conduta do melhor amigo de João, de ter traído com a sua amada Maria e de ter feito um filho a ela, ainda colocado a ele a condição de criador de um filho que não era seu, por mais reprovável que tenha sido esta situação, não existe relação jurídica que obrigue o amigo de João a ser fiel a ele. Como assim? Melhor amigo não tem obrigação jurídica de ser fiel? Não. A obrigação é cultural. A obrigação é meramente moral. Não há lei ou contrato que imponha ao amigo de João o dever de fidelidade a ele. Pode parecer até jocoso a decisão, mas para que se determine dano moral, há que se ter pelo menos um ato ilícito praticado. E esse ato ilícito não houve. Daí, o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, julgou improcedente a ação de João contra o seu amigo, o cúmplice, o traidor, e não determinou o pagamento de dano moral. E contra Maria? Será que João tem direito a pedir os danos materiais decorrentes disso? Vamos imaginar a seguinte circunstância. Olha só, depois da separação, João pagou pensão alimentícia, cuidou do garoto, gastou dinheiro com ele, prestou toda a assistência, investiu seu tempo, seu amor e sua atenção a uma criança que não é seu filho. E aí? É possível a João pedir contra Maria todos os alimentos de volta? Pedir tudo o que gastou com a criança a título de indenização por dano material? A indenização de dano material é uma indenização que tem um cunho eminentemente econômico das despesas realizadas de uma parte para com a outra. E o que o STJ avaliou? De novo, o STJ foi para a questão da relação jurídica. A relação jurídica existente entre João e Maria era uma relação matrimonial. A relação decorrente com o menor foi uma relação de pátrio poder. Mas aí João disse, mas não é meu filho. O STJ tem chegado ao seguinte entendimento. Pode não ser seu filho biológico, mas o STJ, ele consagra o que se conhece hoje como paternidade socioafetiva. Na verdade, o STJ não se preocupou quem é o pai propriamente dito, e sim quem exerceu a função de pai. Os laços de paternidade
entre João e seu filho devem ser, inclusive, estimulados, porque o afastamento abrupto entre este pai, que foi o sócio-pai afetivo, poderemos assim dizer, e o seu filho, vai causar mal ao menor. Tudo bem que a revolta do pai tem as suas justificativas pela cultura brasileira, mas a relação da traição entre João e Maria não pode afetar os interesses do menor. Daí, tendo em vista que o direito brasileiro consagra a paternidade socioafetiva, não se pode utilizar a traição de Maria como argumento para prejudicar os alimentos dados ao menor. Segundo, é de conhecimento de que os alimentos ofertados, alimentos pagos, mesmo que indevidos, mesmo que pagos para quem não é seu filho, você vem a descobrir que não é seu filho, são irrepetíveis. Não se pode repetir alimentos pagos, alimentos ofertados. Daí a impossibilidade total de se pedir de volta de Maria os alimentos dados ao filho de João, mesmo que Maria tenha sido traidora, mesmo que Maria tenha sido sabedora de tudo, mesmo que Maria tenha conhecimento pleno de que o filho não era de João e deixou que os fatos se perpetuassem. A perpetuação dos fatos permitidos por Maria, mesmo assim, não fazem jus ao João direito à reparação de dano material. O dano material não se consubstancia, e voltamos a afirmar, porque se estabeleceu uma relação socioafetiva com o filho. Não é uma relação comercial, não é uma relação meramente patrimonial. É uma relação que está além das regras do direito que regulam o dano material, que este sim são regras de direito, regras que são afetas a patrimônio, aquilo que se gastou por algo indevido. E sabe o que o tribunal falou? Ora, a paternidade, mesmo não sendo biológica e sendo socioafetiva, por se perpetuar a paternidade socioafetiva, ele continua pai. Como que o pai vai pedir a repetição de alimentos dados ao filho? É exatamente isso. Pode até parecer estranho, mas a impropriedade do pedido de João é que ele está pedindo contra a mãe alimentos de volta daquele que é sim o seu filho. O STJ, neste momento, rompeu com o ranço da nossa cultura, de simplesmente porque o filho não é do sangue do seu sangue, as pessoas não o consideram mais filhos. Onde, mesmo não sendo o seu filho biológico, é o seu filho afetivo. Mesmo que este filho afetivo tenha sido concebido numa relação adulterina, nada impede da perpetuação desta relação pai e filho. E mais, enquanto não se anular ou se alterar o registro, a paternidade de João para com seu filho continua. Continua sob qual fundamento? Paternidade socioafetiva. Razão pela qual estamos diante aí de duas situações. E aí, quem é pai? O amigo de João ou o João? Neste mesmo sentido, temos um entendimento do STJ que nos parece até muito revolucionários, onde o STJ permitiu a dupla paternidade. Exatamente isso. Num outro caso, onde um pai descobriu que tinha um filho, mas na verdade era um outro pai que o criava, na chamada adoção à brasileira, ou seja, não era caso de relação adulterina, e sim o caso de uma jovem menina que estava grávida, foi e se casou com outro rapaz. Não, eu não vou casar com o pai do meu filho.
fica comigo e vire o pai do meu filho, e o namorado novo, apaixonado, eu vou criar esse filho do outro, e criou como próprio filho. Passado o tempo, o pai biológico descobre qual é o seu filho verdadeiro, qual é o seu filho biológico. E aí vai pleitear na justiça investigação de paternidade. E aí descobre, na ação de investigação de paternidade, que realmente o DNA é compatível com ele. E aí, no caso de João, é possível seu amigo, cúmplice na traição, pleitear isto? É sim, é possível pleitear, e aí nós vamos ter um grande problema. Qual é o problema? A coexistência de paternidade. Porém, qual é o entendimento dos tribunais? Essa coexistência de paternidade só pode subsistir se for ao bem do menor. Se não for ao bem do menor, não vai acontecer a coexistência de paternidade. Tocando adiante, temos uma pergunta sobre essa questão dessas confusões decorrentes das relações humanas entre amor e ódio. O cônjuge traidor deve pagar indenização por danos morais ao cônjuge traído? Vamos usar o nosso caso aqui em concreto. A pergunta diz: a Maria, ela tem que pagar indenização ao João por dano moral? Primeiramente, é possível sim. É sim possível pagar dano moral ao cônjuge traído. O cônjuge traidor, em tese, conforme o caso concreto, pode pagar sim dano moral ao traidor. Preste atenção, o STJ diz que é possível, mas o STJ diz que é possível julgando o caso concreto. Por quê? Existem no direito brasileiro, que é muito influenciado pelo sistema judaico-cristão da nossa cultura. Nós somos muito preocupados com a regra da fidelidade. Nós somos muito preocupados com a regra da culpa do fim da relação. Isso, basta você namorar alguém e terminar. As pessoas não querem saber se você está bem, as pessoas querem saber o que aconteceu. Faz parte da nossa cultura isso. Só que os tribunais estão rompendo com isso. E os tribunais estão dizendo o seguinte: tudo bem, união estável e casamento, quando da emenda constitucional 66 e pela natural evolução da sociedade, não mais se exige investigar quem é o culpado pelo fim da relação. Não se interessa mais saber quem deu causa ao fim e por quê. De modo geral, a emenda constitucional 66 extinguiu a separação. Antigamente, passávamos pela separação para depois irmos ao divórcio. E na separação ficava discutindo quem é o culpado, saiu de casa, abandonou. Esta é uma regra que foi abolida da nossa sistemática. Sabe o que causou? Causou a desobrigação de amarmos as pessoas. O grande bacana da emenda constitucional 66, que acabou com a separação e com a discussão da fofoca em quem deu causa, quem é o culpado pelo divórcio, gerou a extinção da obrigação de amar. Hoje em dia, as relações privadas e a culpa e as desobrigações matrimoniais, as desobrigações entre companheiros, é um assunto privado, é um assunto pessoal. O fim da separação, você não está mais afim de ficar, de ter uma relação afetiva com alguém, hoje não é mais objeto de avaliação do Poder Judiciário. Antigamente era.
Sabe como é que se fazia para se separar na antiguidade? Estou falando antiguidade, 3, 4 anos atrás, tá, gente? Antigamente, era assim, não quero mais saber da minha esposa. Não, você tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Ela não coabita? Coabita é ter relação sexual. Ela não mais cumpridora dos seus deveres? Ela foi infiel? Qual é a culpa que você vai impor a ela para se livrar da relação matrimonial? Você fala, nenhuma, eu só não quero mais ficar com ela. Não, então se você não tem argumentos para imputar a ela a responsabilidade pelo término da relação, você não pode sair da relação. Daí, o que se aconteceu é o inúmero número de separações de fato no Brasil. Com isso, se terminou, e via de regra, a quebra da fidelidade matrimonial, das regras, perdão, das obrigações matrimoniais, não geram dano moral. Porém, no caso em concreto, onde um companheiro se viu, depois de anos, violado pela fidelidade da mulher amada, e além disso, ela ter contraído um filho que não era seu, e além disso, esse filho ser do seu melhor amigo, esta circunstância em concreto é capaz sim de causar dano moral. Os deveres impostos aos casais está no artigo 1566 para quem é casado. Para quem está em união estável, homem e mulher, relação hétero ou relação homo, 1724. Estas obrigações aos deveres, caso haja violação, não causa por si só dano moral. Ou seja, o descumprimento de um dever, de uma obrigação na relação a dois, não é por si só causadora de dano moral, mesmo que o descumprimento cause dor na outra pessoa. Resumindo, não é porque houve um certo desrespeito aos cumprimentos do matrimônio que isso é levado a dano moral. Todavia, não é possível ignorar que algumas obrigações causam dor, sim, caso venham a ser descumpridas. No nosso caso em concreto, João se viu traído 2 vezes. Foi traído pela sua esposa e foi traído pelo seu melhor amigo. Além de ter sido traído, ele se viu diante de uma circunstância que causa dor e angústia a qualquer pessoa. Saber que o seu filho não é seu filho. Parece uma circunstância jocosa, onde, no primeiro momento, poderíamos rir de João. Mas o caso vivido por ele é um caso de dor profunda, que fere a alma, que causa angústia no seu ser. É a sua descendência que acreditou ser ele, sangue do seu sangue, que não é. Ele vai ter que conviver com o amor com este filho sócio-afetivo, mas com a lembrança que esse filho é oriundo de uma relação adulterina entre a sua esposa e uma pessoa que se dizia seu amigo. Diante desse caso concreto, o que o STJ disse? Configurou dano moral contra a esposa traidora. E mais, afastou a defesa dela. Por que afastou a defesa dela? Este caso é interessante. O que a esposa traidora fez? Diante do fato concreto, da prova cabal e robusta, de que o filho não era de João, nascido na constância do casamento, então ela ficou com outro homem, óbvio. Não houve troca de bebê. E foi feita a prova de que ela realmente tinha como amante o melhor amigo de João. A prova bem definida.
Sabe o que Maria fez como defesa? Pasmem. Usou como defesa que João era impotente, que João não cumpria com um dos requisitos da relação matrimonial, que era a coabitação. Entre nós brasileiros, não tinha relação sexual. João não comparecia com as suas obrigações maritais sob o ponto de vista sexual. Maria, na sua defesa, dizia que João era impotente. Falava que ela se sentia carente e abandonada sexualmente. Por isso ela não teve outra circunstância a não ser se aproximar da pessoa que mais próxima se passava pela família, que era o melhor amigo de João. Por conta disso, falou que é o seguinte: eu traí o meu marido, mas ele também tem culpa. Por ter a vítima também responsabilidade, diminui o dano moral. Essa era a tese de Maria. A tese de dividir a responsabilidade da sua traição por conta do marido. Essa é uma tese particularmente absurda, porque é uma tese machista, e se ela não estava satisfeita com João, ela tem o direito, e a Constituição dá esse direito dela ir e vir, dela ir embora, dela arrumar o amor da vida dela, e não dela fazer da vida de João uma completa confusão familiar. O STJ rechaçou a tese de que nas relações matrimoniais não existe compensação de culpa. Não existe a regra da culpa exclusivamente da vítima ou culpa com coparticipação da vítima. Neste caso, o STJ disse que a responsabilidade era única e exclusiva dela pelos atos causados a João. Respondendo à pergunta, é possível sim, no caso concreto, principalmente na quebra de dever de fidelidade, imputar à esposa traidora dano moral e ressarcir por esta dor ao marido traído. Cá entre nós, o caso concreto estabeleceu dano moral de R$200 mil. O que o tribunal fez? Como o tribunal não imputou culpa ao amigo de João, como o tribunal não mandou repetir os alimentos porque eles são irrepetíveis, o tribunal determinou a Maria a pagar ao João R$200 mil pela sua dor produzida por uma vida falsa ao lado de Maria. Muito interessante esse caso. Mudando totalmente de clima, mudando totalmente de ar, imagine a seguinte situação. Você é notificado pela Fazenda Pública de uma dívida. Dívida esta que você contraiu no ano de 2000. Você deixou de pagar um imposto, um IPTU, de 2000. Vou até mais. Recentemente eu estava avaliando o IPTU de uma determinada casa de um cliente, onde o Estado cobrava o IPTU de 1993 até 2013. Ou seja, principalmente o Estado não, o município, o Estado ente público, mas muito comum as dívidas de IPTU ficarem lançadas na inscrição por muitos anos. Mas vamos analisar a seguinte circunstância. Vamos supor que você é chamado para pagar uma dívida do ano de 2000, no IPTU de 2000. E agora, em 2013, você não tem dinheiro para pagar esse IPTU. Mas você precisa tirar o seu nome da dívida ativa e não dá tempo de você discutir se você deve ou não essa dívida. E o que você faz? Você vai à Secretaria de Fazenda e mesmo sabendo que você não deveria pagar essa dívida, eu vou parcelar isso aqui. Eu poderia até discutir, eu acho que esse bem eu já tinha vendido, mas eu vou parcelar essa dívida. E você parcela
Um IPTU nada mais, nada menos de R$30 mil, com todas as correções e juros e multa e tudo. E você paga essa dívida e começa a parcelar isso. Será que este pagamento de dívida já prescrita gera renúncia à prescrição? O STJ tem o seguinte entendimento. Quando uma pessoa vai fazer um parcelamento, ela é obrigada a confessar a dívida e a renunciar qualquer questão relativa a essa dívida. Esta renúncia, via de regra, é uma renúncia ao termo prescricional, ao prazo prescricional. Só que o STJ diz que a prescrição e decadência são causas extintivas do crédito, diferente da regra de direito civil, que a prescrição extingue a pretensão, mas mantém o direito, ou seja, é possível renunciar à prescrição. No âmbito do direito tributário, não é possível. Logo, de acordo com o artigo 156, inciso 5º do Código Tributário Nacional, é causa de extinção a prescrição, no caso do direito tributário, extingue o próprio crédito, razão pela qual o parcelamento posterior simplesmente está confessando alguma coisa que não existiu, razão porque o parcelamento é nulo de pleno direito. Razão de que, se você fez um parcelamento de dívida já prescrita, você fez um parcelamento de uma dívida que não existe. Razão pela qual, preste atenção nisso, o STJ diz que parcelamento de dívida prescrita pode sim ser questionado em juízo para que se decrete a extinção do crédito e a nulidade do parcelamento. Sobre o tema, temos uma pergunta. Eu gostaria de saber se a prescrição civil pode ser renunciada após sua consumação e a prescrição tributária pode ser renunciada? Exatamente. A pergunta é muito boa. A prescrição civil, ela pode ser renunciada após a sua consumação? Presta atenção na sistemática da regra entre direito civil aplicável à prescrição comum e o direito tributário relacionado ao caso da prescrição tributária. No direito civil, nos termos do artigo 189 a 191, é possível a renúncia após a prescrição civil, pode ser renunciada após a sua consumação. Por quê? Porque a prescrição, ela extingue a pretensão, matéria da nossa primeira aula. A pergunta fala ainda mais. A prescrição tributária pode ser renunciada? Em que pese, gente, que a confissão espontânea, ele representa um inequívoco reconhecimento do débito. Neste caso, interrompe a prescrição e o reconhecimento renuncia à prescrição, não é possível fazer renascer um crédito tributário que foi extinto pela prescrição. Conforme vimos agora, anteriormente, o crédito tributário, ele é extinto pela prescrição. A regra da extinção do crédito tributário é diversa da prescrição do direito civil. A prescrição do direito civil apenas viola a pretensão. Já a prescrição do crédito tributário viola o direito em si, anula a pretensão do Estado e também anula
o direito material do Estado de se ver ressarcido. Ou seja, mesmo que se faça uma confissão de algo que foi prescrito em matéria tributária, você está confessando aquilo que não existe. Razão de que a confissão tributária não se prospera. A renúncia à prescrição tributária não se mantém. Por quê? Porque você não pode renunciar àquilo que não existe mais. Logo, a prescrição civil pode ser renunciada e a prescrição tributária não pode ser renunciada. Uma outra questão muito interessante está relacionada à ratificação dos recursos de interposição nos tribunais superiores. Na sistemática recursal dos tribunais superiores, existe uma regra estabelecida pela Constituição que atribui ao Supremo e ao STJ processar e julgar em última ou única instância. Quando eles falam última instância, significa que todos os recursos ordinários devam ter sido esgotados. E essa regra da chamada última instância impõe algumas observações na confecção dos recursos. Quando o tribunal julga um recurso de apelação, deste recurso de apelação cabe embargo de declaração. Este embargo de declaração, ele pode ser oposto tanto pelo apelante quanto pelo apelado. Vamos supor que um determinado julgamento deu parcial provimento ao recurso de apelação. Logo, ambos estão interessados em entrar com recurso especial ou extraordinário. E 3 dias após a publicação do recurso, uma parte interpõe recurso especial e a outra parte opõe embargos de declaração, o que estabelece a jurisprudência do STJ. Súmula 418. Havendo interposição de embargos à execução, concomitante no prazo de recurso especial, o recurso especial só será admissível caso este seja ratificado. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Por que você deve esperar julgar o embargo de declaração para depois propor o recurso especial? Neste caso, o recurso foi proposto junto com os embargos de declaração. Você deixa o recurso lá, deixa julgar o embargo de declaração, não mudou nada o embargo de declaração, faz uma petiçãozinha. Excelência, ratifico as minhas razões de recurso especial. Só isso. O STJ está exigindo isso. Petição de ratificação das razões de recurso especial. Qual o motivo? Um dos requisitos dos recursos é a tempestividade. Os recursos, eles são preenchidos por requisitos extrínsecos, que estão fora do recurso, como a tempestividade e preparo, as custas, e os requisitos intrínsecos. Requisitos estes atinentes às razões recursais, pré-questionamento, divergência, violação à lei, divergência jurisprudencial, etc. Para o preenchimento do requisito extrínseco, tempestividade, você deve realizar aquele requisito lá da Constituição que fala assim: compete ao STJ processar e julgar em última
instância, as decisões de última instância. Opa, qual foi a última instância? A última instância foi a decisão dos embargos de declaração e não o acórdão da apelação. Daí, aquela razão, aquela petição de recurso especial contra acórdão da apelação não é a última instância. Por isso que o STJ pede ou você repete a petição de recurso especial ou você simplesmente ratifica as razões anteriormente apresentadas. Ocorre que, diante dessa circunstância, a primeira turma do Supremo disse que não é necessário ratificar o recurso. A posição do Supremo vai de encontro à súmula 418 do STJ, onde eles dizem assim: não é necessária a ratificação de recurso extraordinário após o julgamento dos embargos. Decisão recente, recurso extraordinário 680371, RE 680371, ministro Marco Aurélio, de 11 de junho de 2013. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: primeiro, formalismo exacerbado. Segundo, se na decisão dos embargos de declaração não teve nenhum conteúdo integrativo, não teve nenhum conteúdo modificativo, rejeitou os embargos, como 99% das decisões de embargos assim são, por que exigir da parte a ratificação de um recurso que está verdadeiramente impugnando a decisão da última instância? Se o tribunal ACO, nas razões de julgamento dos embargos de declaração, simplesmente dizem que não houve omissão, contradição, obscuridade ou contradição, para que determinar à parte a ratificação daquilo que já está realizado? Por que não determinar o processamento natural do recurso extraordinário? E foi exatamente assim que decidiu a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que este é um entendimento recente da primeira turma, mas que, pela tendência, deve se transformar no entendimento majoritário do pleno. O plenário tem outros entendimentos que são divergentes com a interpretação natural do plenário do Supremo. O plenário do Supremo, até então pacífico, e a Corte Especial do STJ, também pacífico, ambas estabelecem que é obrigação a ratificação das razões no STJ do recurso especial e no Supremo do recurso extraordinário. Ocorre que o Supremo, por meio da sua primeira turma, sinalizou que vai alterar o entendimento da questão da necessidade ou não de ratificação nos seguintes termos: se nos embargos de declaração não ocorrerem nenhum efeito integrativo, modificativo ou até mesmo explicativo do acórdão, não alterando em nada o acordo da decisão anteriormente recorrida em recurso extraordinário, não há necessidade de retificação, devendo o tribunal processar as razões de recurso extraordinário. No outro caso, em contrário senso, o STJ diz exatamente diferente. Não, interposto embargo de declaração, não se pode processar recurso especial se anteriormente não houver ratificação do acórdão. Vamos imaginar você, estudante, que está se preparando para um concurso público. O que responder?
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide que não precisa ratificar. Plenário do Supremo diz que precisa ratificar. Súmula do STJ diz que tem que ratificar. Você responde como? Uma questão de prova? Sugestão para você, fica por enquanto com a súmula. Enquanto o plenário do Supremo não resolver a questão, pode marcar correta a questão da súmula 418, use-a como alternativa correta, que você não vai cometer equívocos. Em relação a esse conflito entre súmulas e súmulas de um tribunal, decisões jurisprudenciais do outro, vamos ver mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se o STF pode revogar súmula do STJ. E aí? Será que o STJ tem o poder de revogar a súmula, de ver revogada a sua súmula pelo Supremo? Será que o Supremo pode revogar a súmula não só do STJ, como de outros tribunais? Essa é uma pergunta palpitante, mas que não é de difícil resposta. É possível a revogação, sim, de duas formas. Sabemos que a sistemática da revogação, ela pode ser expressa ou tácita. Por respeito, por tradição entre os órgãos e entre os tribunais, não ocorre uma revogação expressa, dizendo assim, tal súmula de tal tribunal está revogada. Essa é uma descortesia que um tribunal faria com o outro. Ocorre que a sistemática constitucional e a sistemática legal existente no Brasil estabelece o Supremo Tribunal Federal como a última palavra em matéria constitucional. E existem algumas questões constitucionais que, dependendo de como for declarada pelo Supremo Tribunal Federal, tem efeito erga omnes, vinculando inclusive os órgãos jurisdicionais. Daí, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante, têm o poder da revogação das súmulas, não só do STJ, como de qualquer outro tribunal. Vejamos, determinada súmula do Supremo não tem o poder de revogar súmula do STJ. Porém, de acordo com a Constituição, a edição de súmula vinculante feita pelo Supremo Tribunal Federal tem o poder de vincular todos os órgãos da administração, bem como os órgãos do Poder Judiciário. Nesse aspecto, a edição da súmula vinculante do Supremo Tribunal tem o poder de revogar qualquer súmula em sentido contrário do STJ e de qualquer outro tribunal que tenha algum enunciado em sentido contrário. Do mesmo sentido, qualquer declaração do Supremo Tribunal relativo a uma ação direta de inconstitucionalidade, a uma ação declaratória de inconstitucionalidade e na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, todas elas com efeito vinculante, têm o poder de vincular os tribunais e os órgãos jurisdicionais que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. Respondendo, é possível sim ao Supremo Tribunal Federal revogar súmula do STJ, desde que dentro das manifestações do Supremo que tenham efeito vinculante. Na aula de hoje, nós vimos questões polêmicas, atualidades, questões palpitantes em processo civil. Nós vimos sobre as questões atinentes a dano moral na quebra da fidelidade, na infidelidade conjugal. Nós vimos também dano moral e dano material na infidelidade matrimonial, no que o cúmplice não tem obrigação de indenizar nem moralmente e nem materialmente. Vimos também que a esposa não tem obrigação de dano material contra
o marido traído, mas tem responsabilidade em indenização por dano moral ao marido traído. Vimos também a questão do parcelamento de débito tributário prescrito, da impossibilidade da renúncia desse crédito e da possibilidade de se requerer a nulidade desse parcelamento e pedir a extinção desta obrigação tributária. Vimos também da desnecessidade da ratificação do recurso especial ou extraordinário interposto antes dos embargos declaratórios, matéria essa que ainda está pendente de definição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mantendo ainda em pleno vigor a súmula do STJ 418. É com muita alegria que eu me despeço agora da nossa última aula do Saber Direito. Fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.